Salvação pela fé. E disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro: arranca-te e transplanta-te ao mar, e ele vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando gado, quando ele voltar do campo lhe dirá: vem já sentar-te à mesa, e que antes não lhe dirá: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois comerás tu e beberás? Porventura, agradecerá ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado. Lucas 17, 5-9. A fé é o maior tesouro da alma. A fé é o grande ascensor, é a luz que ilumina os nossos destinos, enriquece a nossa inteligência e exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição, é a insígnia do poder. Por isso disse Jesus a seus discípulos: se tivesseis fé do tamanho de uma semente de mostarda, diríeis a este sicômoro: transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. A fé transplanta sicomoros e transporta montanhas. A fé é um cabedal que valoriza a alma, como o ouro segundo o mundo, valoriza o homem. Na esfera material o homem vale pelo que tem. Na esfera espiritual cada um vale pela fé que possui. Assim como acontece no mundo material, acontece no mundo moral e psíquico. No mundo terreno aparecem os haveres terrenos, no mundo dos espíritos, os haveres intelectuais e espirituais. Para se possuir legalmente haveres da terra, é indispensável o trabalho, o raciocínio, o esforço. Para se adquirir a verdadeira fé, haver maior que todos os haveres da terra, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo e o esforço. A prosperidade, quando não vem do latrocínio, do dolo, é produto do esforço do trabalho. A prosperidade espiritual é uma conquista do espírito humano. Os haveres materiais se resumem no dinheiro, os haveres espirituais se caracterizam pela firmeza da fé, que motiva e sustenta a crença. A fé, por isso mesmo, é o tesouro que sustenta as finanças da esperança e da caridade. O dinheiro facilita o bem-estar físico. A fé felicita o homem, não só espiritualmente, como também fisicamente. Mas, assim como o dinheiro não se ganha sem o trabalho honesto, para que ele seja bem ganho, a fé não se adquire sem grande esforço. Que disse o Mestre, quando os discípulos lhe pediam-lhes aumentasse a fé? Eu não posso dizer que vos senteis já à mesa e que comais. Trabalhai primeiramente, preparai a ceia, isto é, trabalhai, cingi-vos, ou seja, ilustrai-vos, servi-me para aprenderdes a fazer o que eu desejo. A fé não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras, não se dá por esmola, nem se adquire por herança. As graças caem dos céus, como as chuvas, a esperança brilha longínqua como um astro perdido no espaço infinito, a caridade aquece, vivifica, ilumina e ampara como o sol, mas a fé só se obtém pelo cumprimento dos mais sagrados deveres, e, especialmente, pela aquisição de conhecimentos, pois, dilo Allan Kardec, fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. É a fé a racionar que o Espiritismo proporciona. A fé é substância, como substância é a semente de mostarda. Todas as graças tem Deus concedido aos homens menos a fé. Por isso se vê todas as religiões e todos os religiosos dessas religiões dotados de dons, a nos cativarem pela bondade, nos maravilharem por sua paciência, nos atraírem por sua caridade. Entretanto, em todas as religiões e entre todos os religiosos dessas religiões, notamos logo a ausência de fé. E por que assim acontece? Porque a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho, sem o exame livre, sem o exercício do livre-arbítrio. E as religiões e os religiosos, em matéria de livre exame, de livre-arbítrio para o estudo, são como os cegos em face da luz, são como os surdos em relação aos sons, por isso não têm fé. Quem lhes cega o entendimento? O dogma, o orgulho de saber,
o espírito preconcebido. Quem lhes aferrou os ouvidos? Onde a presunção de sabedoria, dogma, não há fé, porque o dogma se mascara com a túnica da fé e toma, usurpa o lugar da fé. Poderosa é a fé para combater o dogma, assim como transporta montanhas e transplanta sicomoros. Mas a fé não se impõe pela força, a cada um foi dada a liberdade de abater o dogma, remover essa pedra que sepulta a alma humana. Quando o Senhor proporcionou a recuperação de Lázaro, fê-lo com uma condição de os homens removerem a pedra do sepulcro. A fé não cabe num sepulcro com lápide. Pediram os apóstolos ao Senhor, aumentar-lhes a fé, que fez o Senhor? Propôs-lhe a parábola: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou guardando o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já sentar-te à minha mesa, e que antes não lhe dirá: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. A fé é comida. A fé é bebida. E assim como o comer e o beber não se obtém sem o adquirir e o fazer, também a fé não se conquista sem a aplicação de meios adequados à sua obtenção. A fé é a sabedoria consubstanciada no amor que nos conduz a Deus. Esta é a fé que salva.